tarde, paz seja convosco, chegando aqui com mais uma palavra do Senhor para a nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com vocês que já se inscreveram, que estão compartilhando, que estão interagindo, que estão dando aí o seu like, que estão deixando seus comentários. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os acompanhamentos da oração, tá? A oração, ela nunca anda sozinha. Há outras ferramentas, outros elementos que acompanham a oração, aos quais devemos dar uma atenção especial. Quando oramos, esses elementos são a vigilância, precisamos vigiar. Quando nós entramos em oração por uma causa, nós precisamos vigiar e ficar atento para ouvir a voz de Deus. Devemos vigiar também contra o pecado, porque se você está num propósito de jejum e oração, você vai ser mais tentado, mais propício a pecar. Então, nós precisamos vigiar, para que o nosso pecado não impeça, não faça separação entre nós e Deus, porque a Bíblia fala que o pecado fez a separação do homem e de Deus. Então, as nossas orações são impedidas de entrar no trono da graça por causa do nosso pecado. Então, precisamos também vigiar contra as ciladas do nosso inimigo, porque ele arma para nós. Quando nós entramos num propósito de oração, ele arma. E se nós estivermos fracos, não estivermos vigiando, nós somos atingidos sim por setas inflamadas do maligno. Pode ser uma seta de enfermidade, pode ser uma seta de desânimo, pode ser uma seta de falta de fé, pode ser uma seta de falta de esperança. Ele pode mandar uma seta dizendo assim na sua mente: não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você buscar por essa causa que você está buscando, que você não vai receber. Fica fazendo picuinha, né, na nossa mente. Pois é sobre isso que nós temos que aprender. Como nos defender desses gatilhos aí, dessas setas malignas que Satanás, nosso inimigo, inimigo de Deus, envia, quando nós entramos num propósito. Também precisamos ter uma outra ferramenta que é a confissão. Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: a confissão quebra o poder da acusação do inimigo. Ele está te acusando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jó foi provado, Satanás chegou diante de Deus e disse: mas você dá tudo para ele? Como é que ele vai se voltar contra você? Tira as coisas dele para você ver quem é ele. Isso é uma acusação. O diabo acusou Jó. O diabo criou uma circunstância para afrontar Deus, né? Porque Deus deu testemunho de Jó para ele. Deus falou para ele: viste meu servo Jó lá na terra? Como é fiel a mim? E ele disse: mas ele é fiel porque tu dá tudo para ele. Tem riqueza, tem filhas bonitas, tem família maravilhosa. Aí Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse em tudo. Não foi para tentar Jó. Não, foi para mostrar para Satanás que Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó não ia negar a fé. E por qualquer coisinha, por qualquer dificuldade, por qualquer oração que você faz que não é respondida na hora que você quer, você já perde a sua fé. Você já perde a sua esperança. Mas aí, se você for diante de Deus e você confessar a tua dificuldade, o teu pecado, essa confissão quebra o poder de Satanás acusar. A outra ferramenta é o arrependimento. 1 Reis,
8:33, Jeremias 36:7. Deus nunca rejeita aqueles que se arrependem. O arrependimento não é uma coisa de uma vez para sempre. Não é que você se arrepende hoje e não precisa mais se arrepender. Não, porque nós pecamos constantemente. Pecamos por atitudes, pecamos por pensamentos, pecamos por palavra, pecamos por omissão. Tanto pecado, né? Tanta coisa, né? Pois é. Mas são as pequenas coisas que passam desapercebido, que fazem com que a nossa oração não chegue ao trono da graça. E aí? Estamos perdendo nosso tempo? Por isso nós precisamos aprender a orar, né? Então o Senhor está nos ensinando aqui o que é oração, como caminhar, os acompanhamentos da oração. Depois nós vamos aprender como orar a palavra. Amém? Então vamos à próxima ferramenta, jejum. Neemias 1:4, Daniel 9:3, Atos 13:3. O jejum quebra as barreiras natural da carne e libera o espírito para interceder com liberdade e poder. Depois nós vamos estar falando especificamente sobre o jejum. Tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o jejum. Amém? Então o jejum ela é uma arma, uma ferramenta poderosa em Deus que acompanha a oração. O choro. O choro é outro acompanhamento da oração. Já viu pessoas que se posicionam na presença de Deus para orar e só choram? É um acompanhamento da oração. É uma maneira que aquela pessoa tem de se apresentar, de se derramar diante de Deus. Jeremias 31:9, Oséias 12:4, nós precisamos aprender a nos derramar diante de Deus. A intensidade da oração, da luta espiritual, da necessidade de ser atendido pode ser medida pelas lágrimas que derramamos. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Então, porque as lágrimas, elas expressam o sentimento da alma. Você não consegue chorar se você não tiver uma emoção. Por isso que eu falo para vocês que nós vamos trabalhar as emoções também, tá bom? A emoção, ela faz com que você fique feliz, você chore, você fique triste, que você fique depressivo. São as emoções, né? Então, o choro, ele mostra a intensidade do nosso quebrantamento diante de Deus. Quando nós nos reconhecemos pequenos, né? Quando nós reconhecemos que nós precisamos, que somos carentes das misericórdias do Senhor. Aí nós nos derramamos na presença do Senhor. O louvor é uma outra ferramenta que acompanha a oração. Então, o louvor, Salmo 66:17. O louvor derrota o inimigo. Por que derrota o inimigo? Nós vamos estar falando também sobre essa ferramenta, o louvor. O louvor derrota o inimigo por quê? Porque ele era o anjo da guarda real de Deus. Ele regia o coral de Deus, né? E foi-lhe tirado. Quando ele se rebelou contra Deus, lhe foi tirado esse poder dele. Digamos assim, essa autoridade que ele tinha de reger o coral de Deus. Então, quando ele vê eu ou você louvar ao Senhor, ele se irrita. Mas é esse louvor que tem o poder de derrotar ele. Ele se irrita porque ele sabe que ele vai ser derrotado. Aí, quando você quer começar a louvar, queima a panela, quebra um copo, o filho chora, alguém bate no portão, te chama para te desconcentrar do teu louvor. Por isso que o Senhor fala assim, entra no seu quarto e fecha a sua porta. Você tem que ter um horário para falar com Deus. Você tem que ter um horário para louvar, para orar, com todos esses acompanhamentos aqui, com todas essas ferramentas. Amém?
O louvor, ele derrota as ações do inimigo. Aí, nós temos mais uma ferramenta que é ações de graça. Filipenses 4:6, Colossenses 4:2. Devemos sempre nos lembrar de agradecer a Deus, de sermos gratos. Aí você vai dizer, mas eu estou desempregado, o que eu vou agradecer? Faltam as coisas na minha casa, eu estou doente. Meu marido foi embora de casa, minha esposa foi embora de casa, ou mesmo está em casa e me repudia, não me dá a atenção que eu quero, que eu mereço. Tá, eu enumerei algumas das coisas negativas. Agora vamos enumerar as coisas positivas que nós temos para agradecer? Vamos fazer uma lista? Pega aí um papel e faz uma lista do que Deus já fez por você. Começa a agradecer pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu. Mais esta oportunidade que o Senhor me deu. Para consertar, para buscar a tua presença, para me alinhar com o teu propósito. Aí agradece o ar que você respira, agradece pela sua visão, pelos seus ouvidos, pelo seu olfato, pelos seus pés, pelas suas mãos, pela sua locomoção, pela casa que você mora, pelo trabalho que você tem, ou pelo trabalho que você perdeu, porque se você perdeu um trabalho é porque Deus está preparando uma porta maior para você, ou está tentando te corrigir em alguma coisa para te dar algo melhor. Começa a agradecer pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu carro, pelo seu animalzinho de estimação, pelo mercado que está aberto, pela comida, pelo alimento, pelo dinheiro que você tem para comprar o alimento. Ou se não, você não tem, começa a agradecer, porque Deus vai prover para você. Começa a fazer uma listinha aí do que você tem para agradecer. Faz uma lista de gratidão para Deus hoje e começa a agradecer o Senhor. Isso é uma ferramenta de ação de graça. Amém? E devemos sempre nos lembrar de ser grato a Deus. Ser grato ao nosso próximo também, ser grato aos nossos pais, nossos filhos, né? Vamos começar a agradecer a Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês no dia de hoje. Que Deus conceda o desejo do coração de vocês conforme a vontade dEle. Que Deus alinhe o desejo do coração de cada um com a vontade dEle. Amém?